Olá a todos e todas. É, Hoje, nessa dinâmica, tratarei sobre a assim chamada Mesopotâmia. É, Na verdade, dividirei essa exposição em duas partes, uma vez que fazendo-a em uma parte ficaria muito extensa e eu falaria sobre períodos bem diferentes entre si. Como tinha comentado no vídeo sobre o modo de produção asiático. Aliás, não assistam a este caso não tenham visto o vídeo do modo de produção asiático, porque não fará sentido, né? Naquele vídeo estão expostos os principais pressupostos econômicos que regeram os estados da assim chamada Mesopotâmia, né? Como eu comentei lá, nós focamos em cinco grandes civilizações dessa região, né? Os sumérios, os acadianos ou acádios, os amoritas ou paleo-babilônicos, os assírios e os neobabilônicos ou caldeus, né? Pretendo nessa exposição inicial falar dos três primeiros, né? Então, pretendo terminar mais ou menos no período do Bronze Médio, né? Que é até onde vão os neo, perdão, os paleo-babilônicos ou amoritas, né? Nós falaremos sobre cada uma dessas civilizações detalhadamente e daremos um pormenor histórico, geográfico, urbano, enfim, também tentarei trabalhar os mitos e lendas e os aportes que essa civilização trouxe, tá? É bem provável que esse vídeo fique um pouco maior do que o segundo, uma vez que o segundo se dedicará a, ao bronze tardio e à idade do ferro e compreenderá aí um período de mil 1000 anos, mais ou menos. E esse compreenderá um período um pouco maior, né? Que iria ali de uns 3000 anos até 1500 anos, então, antes de Cristo. Então, pegaria ali um recorte geográfico de 1500 anos, né? Hum. De início, deve estar uma coisa. O atual recorte do Oriente Médio não é um registro capaz de dar conta do que era a configuração povoados dessas civilizações no momento assim chamada antiga Mesopotâmia, né? É preciso, né? Aqui está escrito em inglês, mas aqui é a presumível costa antiga, ou seja, o Golfo Pérsico iria até mais ou menos essa região. Lembrando aí que aqui há um choque de placas, né, que condicionou a o desenvolvimento das montanhas chamadas os agros, né? As montanhas agros que ficam aqui, que que estão identificados aqui, que atualmente ficam no Irã, né? Essa região da Mesopotâmia é onde hoje nós chamamos de Síria e Iraque, majoritariamente. Claro que pegam outras partes, pega hoje o que a gente chama também de Turquia, o Líbano, ou até mesmo a Palestina ocupada, né? Mas majoritariamente Síria e Iraque, né? Também os dois rios, o Eufrates e o Tigre, eles mudaram muito o curso deles, né? E esse elemento do Tigre e do Eufrates, eles são fundamentais para entender a Mesopotâmia, uma vez que o nome Mesopotâmia, de início a gente tem que registrar isso, é um nome grego, né? É, esse nome foi colocado então pelos gregos, a gente tem muitos registros gregos também sobre os mesopotâmicos, inclusive gerando até confusões entre eles, eu vou até comentar sobre uma dessas confusões, e a hipótese de uma historiadora no próximo vídeo a respeito dos assírios e dos chamados jardins suspensos da Babilônia, né? Mas, de qualquer forma, a Mesopotâmia
seria essa terra no meio de dois rios. Meso, meio. Pótamos, rio. Hipopótamos é cavalo do rio. Hipo é cavalo, né? Hípica, pense nessa palavra. Então, o Mesopótamos seria no meio dos dois rios, né? Bom, já discutimos muito o fato de que grandes civilizações desse mundo antigo, principalmente do que a gente chama de Antiguidade Oriental, se desenvolveram em torno de rios, né? Principalmente os grandes estados dessas civilizações da Antiguidade Oriental. O que eu estou chamando de grandes estados? Eu estou chamando o próprio Estado egípcio, eu estou chamando o Estado do Hat, ou os hititas, sobre os quais falaremos também, e estou falando do pessoal da Mesopotâmia. Né? Bom, agora eu gostaria de fazer uma comparação entre o Nilo e esses dois rios aqui. Uma coisa que a gente tem que deixar bem estabelecida é que o Nilo, ele é um rio muito mais tranquilo de se navegar. Primeiro, que as cheias dele se dão exatamente no momento do início do plantio. Então, ele permite o processo de irrigação da terra de uma maneira muito melhor. Né? Ao passo que as cheias do Tigre e do Eufrates se dão em momentos já da colheita. Então, é, na verdade, esses rios precisam ser canalizados, eles precisam ser contidos. Né? Vejam, o Nilo também é um rio muito extenso, então ele não chega a ser tão caudaloso quanto esses rios aqui, que os dois rios, né, que chegavam e inundavam essas áreas de uma maneira muito mais agressiva. Né? O, o Eufrates ainda estava numa região um pouco mais plana, então, o problema dele é justamente você ter que erigir algo para segurar o Eufrates. O Tigre não, o Tigre era um rio muito caudaloso, então o Tigre desaguava com muita força. Um outro problema também que gerava era o seguinte: no caso do Rio Nilo, o Rio Nilo, como a gente comentou no outro vídeo, ele corre, vamos dizer, do que aqui a gente considera sul para o norte e deságua em delta no mar Mediterrâneo. Só que, pela própria dinâmica de ventos condicionada pelo deserto de Saara, também é possível, por causa dos ventos, navegar no Nilo no sentido contrário do curso que ele faz normalmente. Então, o Nilo era navegável tanto para um lado quanto para o outro, coisa que não era tão possível no caso do Tigre nem do Eufrates. Você só conseguia navegar, vamos dizer, daqui para cá. Esse é o motivo pelo qual as civilizações sobre as quais nós vamos discutir, elas vão, entre aspas, subindo cada vez mais, né? Quando a gente vai ver, vamos dizer, uma das primeiras grandes civilizações vai ser justamente a civilização de Uruk, Ur, Lagash. Essas civilizações são várias cidades-estado, elas são normalmente cidades-estado bastante dispersas, né? Principalmente nesse período que a gente convencionou chamado primeiro período sumério, né? Então, são cidades-estado bastante dispersas. No caso, o que a gente acaba notando é que a geografia desse poder é cada vez mais subindo. Então, por exemplo, enquanto na época dos Sumérios ela estava concentrada nesse epicentro aqui, com os acadianos ela já vai ficar aqui. Depois, também isso acontece no caso do Eufrates. Essa dinâmica está aqui, aí essa dinâmica passa para Nippur, né? E depois passa para a Babilônia. Né? Então, nesses dois casos, faz bastante sentido. Quem controla a parte mais elevada do curso do rio, quem controla essa dinâmica rio mais acima,
acaba tendo um poder mais elevado sobre as outras cidades, porque inclusive pode mudar o curso do rio, pode represá-lo, principalmente diante das tecnologias que eles tinham que ter para morar nessa região, de realmente controlar, né, o curso do rio. E quando estou falando mudar o curso do rio, não é reverter o curso do rio, por favor, mas é minimamente criar algum tipo de barreira para o rio correr de uma maneira diferente. Então, se eu crio esse tipo de barreira, eu posso ou inundar uma cidade, ou eu posso é, eventualmente secar uma região, né, que eu queira secar. Veja, eu estou dando esse exemplo não por um acaso, os assírios fizeram isso com a própria Babilônia, né, principalmente no período que a gente chama do período neo-assírio, né, o período mais posterior, entre os anos 900 e os anos 600, o ataque de Senaqueribe à Babilônia vai ser caracterizado justamente por este processo de, além de um ataque propriamente militar, com os exércitos, enfim, um ataque também, vamos dizer, desviando o curso do rio e inundando a cidade, né? Enfim, então, o curso do Tigre e do Eufrates, né, dadas essas características, ele ele condicionava a que você tivesse que executar essas obras hidráulicas, né? Já discutimos o papel dessas obras hidráulicas também, nesses estados antigos, né? Nessas dinâmicas desses estados antigos. Bom, agora entrando um pouquinho também, né? Já falei, por exemplo, sobre essa questão do curso do Tigre e do Eufrates. Uma coisa que é fundamental também é a gente perguntar de onde vieram essas civilizações, né? De onde para onde, qual que foram os cursos migratórios prováveis, possíveis, que condicionaram que essa região fosse habitada, né? Então, de início, o que é possível colocar é que houve um curso migratório que provavelmente veio, digamos, aqui do leste dessa região aqui, e que ocupou cidades como Lagash, e houve outro curso migratório que pode ter vindo aqui digamos, dessa região do sul da Turquia atual, né? Uma das colocações prováveis está aqui nesse sítio da época neolítica, né? Este é um sítio neolítico, Şayanlı Tepezi. Né? Ele é um sítio que funcionou entre os anos 7.200 e 6.600 a.C. E é um sítio neolítico próximo ao rio Bogaskai, o Bosgassai, e um regato intermitente do Bastacô. Bastacô é um dos braços do rio Eufrates. Aliás, vou deixar aqui o mapa, porque a gente vai ter que recorrer a este mapa com bastante frequência. A gente é, vai ter que, volta e meia, recorrer a esses elementos para entender como que houve a dinâmica de disputa entre as cidades, enfim, entre o processo também de centralização das mesmas cidades. Enfim. Como vocês sabem, né, o Neolítico ainda é um período que não está caracterizado pelo aparecimento da escrita. É bem provável que a escrita nessa região tenha chegado lá para o ano 3000 antes de Cristo, mais ou menos, 3500 antes de Cristo. É, a gente tem aqui um registro, já falei um pouco como se desenvolveu a questão da escrita, né? Essa questão é principalmente ligada a, ao controle dos recursos, né? Recursos esses, né, que eram normalmente armazenados, normalmente estocados. Aqui a gente tem um registro de alocação de cerveja nessa época. Né? Então, veja que isso aqui é um registro com aquela escrita cuneiforme,
uma escrita em forma de cunha, né? E que está fazendo esse registro de alocação de cerveja. Então, provavelmente, os primeiros registros escritos, provavelmente não, isso é marcado, eles foram feitos para justamente fazer um controle dos recursos, fazer um controle dos bens e dos víveres, né? Bom, inicialmente, apresentando aí a cidade de Uruk, uma das primeiras grandes cidades aqui desse, dessa região mesopotâmica, né? A época de Uruk, a época de Gendet Nasri, vai ser uma das primeiras épocas aí dessa Mesopotâmia. Inicialmente, você não tem um estado tão centralizado, então você tem uma grande dispersão, são várias cidades que têm uma relativa autonomia. É, e não só isso, na verdade, a figura central aqui são muito mais os sacerdotes, assim ditos, do que propriamente essa figura do rei, né? É, é claro que esses sacerdotes, para se manterem como tais, eles precisavam ter uma estrutura armada, eles precisavam ter uma proteção. A gente vê aqui Uruk como uma cidade murada nessa representação, enfim, claro, é uma representação tridimensional de como seria a cidade de Uruk, dados os conhecimentos que a gente tem hoje em dia. Então, uma praça central, provavelmente esse espaço mais do templo, né? Que a gente também chama de zigurat, né? Esses templos ligados aí a, a Mesopotâmia, a gente chama de zigurats, né? Então, os locais sagrados, enfim, eles é, ficavam aí sob controle desses sacerdotes, mas vamos lembrar que essas comunidades inicialmente eram regidas por um conselho, né? Um conselho dos cidadãos mais proeminentes, um conselho dos anciãos, enfim, que deliberava determinados assuntos, mas é claro que a palavra final cabia ali ao grupo dos sacerdotes, ou ao grande sacerdote, enfim. Aqui seria uma visão do que é o atual sítio arqueológico de Uruk, né? Nessa época existia o culto à deusa Inanna. Essa deusa Inanna vai passar para outras civilizações, como a deusa Ishtar. Nós veremos o lindo portal de Ishtar lá no Museu do Pérgamo, em Berlim, construído já pelos neobabilônicos, né? Mas essa deusa Ishtar era inicialmente uma deusa do amor, uma deusa da fertilidade, né? E essa aqui é uma representação desse culto a Ishtar, que entre os sumérios antigos era conhecido como Inanna. Tá? É, então, esses santuários a Inanna, eles são extremamente importantes e existia esse culto a Inanna muito forte em Uruk. Veremos também as cidades é, da Mesopotâmia Antiga, elas têm vários deuses, né? Claro, a Mesopotâmia tem esse sistema politeísta, mas as cidades costumam se identificar mais com um deus do que com outro. Veremos o deus Marduk na Babilônia, veremos o deus Enlil lá em Nippur, né? Aqui situando Marduk na Babilônia, Enlil aqui em Nippur, né? Nós teremos ali um panteão aí bastante importante. Claro que existia ali uma tríade, né? E eu vou depois falar dessa tríade, desses três deuses centrais, né? Quando eu falar sobre a história de Marduk. Mas vamos aqui continuar. Bom, aqui, um vaso desse período de Jemdet Nasr, que é esse período que eu já comentei com vocês, que é um período mais religioso, vamos dizer assim, né? É, E que foi muito rico nessa construção de vasos de pedra, né? Principalmente com animais esculpidos em relevo, como esse que se vê aqui, né? Esse aqui é é um vaso que remete aí a touros em alto relevo. Vamos lembrar dessa figura do touro, é, e como essa figura do touro a gente viu com bastante frequência lá na região do Mediterrâneo, o que suporta um pouco a tese de que
a população possa ter vindo aqui desse sítio que eu já comentei com vocês, o sítio Chayunu Tepezi, que fica próximo ao Mediterrâneo, nessa região sul da Síria. Tentando agora retornar aqui ao nosso mapa, vamos ver aqui conseguir. Enfim, este vaso sagrado de Uruk, em alabastro, ele é bem importante. Ele atualmente está no Museu de Bagdá. Quando os Estados Unidos fizeram aquele sítio criminoso com a guerra do Iraque do senhor George W. Bush, em 2003, este vaso foi roubado, mas este vaso depois rapidamente foi recuperado, prontamente o pessoal devolveu este vaso. Este vaso tem um valor histórico muito importante, ele representa um pouco o que discutíamos a respeito da sociedade que é regida pelo modo de produção asiático. Como que eu consigo ver isso nesse vaso? Veja uma interpretação. Para esta sociedade, o que é o mais fundamental? É uma sociedade que vive numa região mais árida, é uma sociedade que vive numa região que tem um difícil controle da água, principalmente dessa água doce. Então, a base para a vida, aliás, a base para a vida de todos os povos antigos, e não por um acaso eles se constituem onde eles se constituem, é a água, é o rio. Né? Então, eles se constituem sempre em torno do rio. O rio não só é um mecanismo importante para você saciar a sua sede, é um mecanismo importante para você regar a sua planta, mas ele é um mecanismo importante também para o seu transporte, para eventualmente você ir de um ponto ao outro. Né? E o que que este vaso revela para a gente? Como era organizada aquela sociedade. A gente vê que este vaso tem cinco partes. Essa parte aqui, que é a parte que eu já disse para vocês, a parte da água. Essa parte aqui, essa e essa. Né? A gente consegue ver que nessa estrutura do vaso, ele visto em perspectiva em vários ângulos, né? Essas são as partes principais. Então a gente já discutiu essa. O que que essa tem aqui? Dá para a gente ver que isso aqui são plantações. Ou seja, graças à água, eu consigo plantar, eu consigo saciar também a minha fome. Né? Veja, já na época do Neolítico, eu tinha tecnologias de plantio. Tanto é que esse é o período de domesticação dos animais e de sedentarização, e que aquele caçador-coletor se transforma num plantador, num domesticador de animais. Né? E nessa região aqui do sul da Turquia atual, justamente você conseguiu ver que aquela espécie de trigo que dava na natureza era possível ser plantada. E aí esse ser humano desse espaço começou a plantar essa espécie de trigo e replicou essa experiência em outros espaços, inclusive na própria Babilônia, ou melhor, na própria Mesopotâmia. Não por um acaso, nós vimos o quê? Nós vimos uma representação da escrita associada ao registro de cerveja. E cerveja você faz, normalmente, cerveja é um fermentado de algum cereal, né? No caso, um fermentado de trigo. Né? Bom, vemos aqui também essa terceira parte do vaso aqui, né? Pensando nessa como primeira, segunda, terceira, que é os animais. Graças à água, graças ao plantio, você também consegue domesticar os animais. Então aqui eu estou falando basicamente das de elementos centrais na vida deste homem antigo. Né? Bom, aqui se reflete o quê? A estrutura da sociedade do modo de produção asiático. Não vou entrar nisso, isso está no outro filme, e assistir este outro filme é importantíssimo para conseguir compreender este aqui. Mas vejam só, como que a gente está vendo que essa sociedade é dividida? De um lado, né? De um lado, digamos, inferior, o que a gente chamou de sociedade aldeã, comunidade aldeã, que aqui planta, que aqui faz a sua manufatura, no caso a cerâmica, né? Aqui a questão do plantio, enfim, ela está levando este plantio para quem? Justamente para que
o rei, o sacerdote, os grupos ali que são representados sempre mais agigantados, né? Esses grupos, vejam, comparado com os camponeses, o rei é geralmente um cara gigante, né? O administrador, o cara que coleta os impostos, é geralmente um cara maior. Por quê? Na verdade, vamos lembrar, não é porque ele está mais perto, eles não têm essa relação com perspectiva que vai ter na época do Renascimento cultural, por exemplo, lá na Europa do século XIV e tudo, mas simplesmente porque identifica-se o soberano, identifica-se esse organizador como o maior indivíduo. Então você dá um destaque à pessoalidade dele, né? Veremos isso também, aliás, vimos isso também na, em outras estruturas e veremos com os hititas, né? Como é que com os hititas eles fazem a representação dos senhores da guerra, dos grandes é, é, reis militares hititas, enfim. Né? É, passando um pouco mais à frente, aqui temos outra perspectiva do vaso de Uru, que agora é uma perspectiva nas cores que ele tem e como que essas partes podem ser reconstruídas, mas só reforçando aquilo que eu estava falando, né? Da água, das plantas, dos animais, dos seres humanos e da comunidade aldeã e dos seres humanos da comunidade do templo ou palatina, né? Aqui temos a assim chamada Estela dos Abutres. Sobre o que trata a Estela dos Abutres? É a vitória da cidade de Lagash sobre a cidade de Uma. Uma não está aqui representada, mas era uma outra cidade próxima, a cidade de Lagash, e aqui nós temos a vitória de Lagash sobre Uma. Como que eu consigo ver isso? Veja, novamente, aquele grande indivíduo aqui, um indivíduo que, que se destaca em relação aos seus soldados, deve ser o grande chefe militar, no caso, né? Aqui os soldados devidamente com seus escudos e com suas lanças, né? Provavelmente lanças de bronze, estamos falando do período do bronze antigo, e vejam eles estão pisando sobre os corpos dos inimigos derrotados aqui por eles, provavelmente os inimigos de Uma, aqui os relatos dos feitos das batalhas, né? Enfim, então, que é a chamada Estela dos Abutres, que conta essa batalha e esse processo desses conflitos que houve entre essas cidades e estados, né? Essa essa estela, ela marca, inclusive, esse início do assim chamado período dinástico arcaico. Por quê? Porque nós já estamos vendo aí uma proeminência dos setores militarizados, dos setores ligados à questão da guerra, em comparação com os setores, digamos, religiosos. Não que os setores religiosos vão perder a sua importância, eles continuam tão importantes quanto a gente vê que esses, como eu comentei, as cidades elas estão identificadas aí, cada uma com um Deus, enfim, claro, todas são politeístas, mas tem um Deus que é proeminente em cada cidade, enfim. Mas temos aqui um papel das guerras nesse processo. E aí nós temos o aparecimento dos sumérios. Aqui nós temos uma estátua em bronze, né? Uma estátua suméria antiga em bronze. Né? Aqui o estandarte de Ur. Vejam, esse estandarte de Ur, ele é todo feito aqui em lápis lazuli nesse fundo. Lápis lazuli é um material que você consegue no comércio com o atual Afeganistão, que está mais ou menos por aqui. Ou seja, para você fazer uma peça dessas, você já tem que ter uma atividade comercial. Isso é fundamental, né? Essa atividade comercial é fundamental. Por quê? Para você desenvolver essa atividade comercial,
é preciso minimamente alguns parâmetros, né? Num primeiro momento, esse comércio era destinado ao quê? Como a gente está vendo, esse é um comércio muito mais voltado a artigos de luxo. Não foi, na verdade, esse comércio que desenvolveu as cidades, ele não era fundamental para o desenvolvimento das cidades, mas ele garantia artigos de luxo, como o ouro, o lápis-lazuli, pedras preciosas, tecidos, enfim, que vão justamente ornamentar a sociedade de tipo palaciana, a sociedade mais enriquecida do chamado modo de produção asiático, né? Mais propriamente, dentro desse modo de produção asiático, digamos, a população conseguia se manter com os recursos, né, que existiam, com os recursos do plantio ou da domesticação dos animais. Só um pequeno adendo, claro, conseguia se manter, mas não estava isenta de viver, sofrer uma eventual crise, né? Diferentemente da nossa sociedade atual, a sociedade dessa época vive crises de escassez. Então, dentro desse contexto em que você pode viver uma crise de escassez, é, nem sempre aquilo consegue se manter. O que pode ser uma crise de escassez? Pode determinar uma crise de escassez? Um ano mais seco, um ano em que o rio alagou mais e que aí você perde uma grandes quantidades de plantação, enfim, você tem diferentes períodos que podem condicionar que uma determinada cidade-estado, né, essas cidades-estados que são relativamente independentes entre si nesse primeiro momento sumério, elas acabem se desestabilizando de uma maneira bastante significativa, né? Então, esses grupos, né, dos sumérios, eles não estavam isentos de serem alvo aí de uma crise de escassez, né? Bom, seguindo um pouquinho mais à frente, essa foto ficou um pouco pequena, vou tentar aumentá-la aqui para uma melhor visualização, mas é o sítio arqueológico de Ur. Ur também é uma cidade fundamental para os, os sumérios antigos, tá? É o sítio arqueológico de Ur, tal como ele se encontra atualmente. Aqui nós temos um zigurate, mas esse zigurate ele é posterior ao período inicial de Ur, e aqui seria uma representação da Ur antiga, né? Ur é uma cidade bastante importante, né? Não comentei isso, mas claro, Ur não era tão grande quanto Uruk, mas era uma cidade bastante relevante. Veja como ela se estende aqui e tal. A gente viu lá Uruk, parece é, é, a cidade de Uruk, ela era muito mais significativa, os espaços de regadio, de plantio eram muito extensos, né? E a cidade de Uruk, né, muito associada principalmente a Gilgamesh, e a gente vai discutir quem é esse personagem, Gilgamesh, né? A cidade de Uruk é a maior cidade do mundo antigo nessa época, maior eu quero dizer em termos de extensão, né? Mas vejam, a cidade de Ur também é bastante importante, né? Então, como eu comentei com vocês, eu ia falar de Gilgamesh, né? Gilgamesh é uma epopeia que foi encontrada aí no século XIX, causou grande rebuliço, porque foi encontrada em seu registro nas bibliotecas neo-assírias, mas com os registros cuneiformes antigos dos sumérios. Na época dos neo-assírios, os sumérios já eram antigos, né? Os sumérios eram uma civilização de 3000 antes de Cristo e os neo-assírios são de 900 antes de Cristo, então eles já vêm os sumérios com uma grande atividade. Seria nós olhando para trás atualmente e vendo, digamos, não diria nem a civilização medieval, mas dentro desse espaço temporal é mais ou menos a relação entre a gente e os gregos antigos, né? Quem foi Gilgamesh? Gilgamesh seria esse rei de Uruk. E essa epopeia de Gilgamesh, que será alvo da atenção de um dos grupos que
discutirá um trecho específico dessa ou dessa epopeia de Gilgamesh. Eu não vou entrar neste trecho em particular, mas Gilgamesh foi um grande rei de Uruk e, bem resumidamente, a história dele é a seguinte: ele era um rei de início tirânico. A cidade de Uruk não aguentava tanto, né, as tiranias de Gilgamesh e solicitou ao Conselho dos Deuses que os deuses enviassem algum tipo de salvação para, para os habitantes de Uruk. E os deuses criaram um indivíduo que chamava Enkidu. Enkidu nasce aí no meio da floresta, ele é selvagem. E aí, num contato com uma prostituta com quem ele se dorme, com quem ele se deita durante uma semana, e come do vinho, ou melhor, come do pão, bebe do vinho, enfim, ele se, entre aspas, civiliza, se urbaniza, vige uma concepção que estaria alguns anos depois, alguns não, muitos anos depois, lá em Aristóteles, na política, no texto A Política de Aristóteles, que o ser humano é um animal político, o ser humano é um animal da polis, o ser humano é um animal urbano, o ser humano só se constitui como tal nas cidades. Ou seja, o espaço das cidades é o espaço em que cada um consegue entender a sua função social. Eu sei que eu sou um mercador, eu sei que eu sou um, uma pessoa ligada à manufatura, né? Um artesão. Eu sei que eu planto o trigo, eu sei que eu sou uma, enfim, uma pessoa ligada aos rios, eu sei que eu administro. Então, é nas cidades em que o ser humano vai se completar. Esta é uma sociedade asiática que não tem, como a nossa sociedade, o indivíduo no centro de tudo. Ela é uma sociedade que tem a comunidade no centro. Então, essa é como sendo uma cidade, uma sociedade centrada na comunidade, ela acaba realmente fazendo uma defesa nessa epopeia de Gilgamesh, dessa vida comunitária, da vida comum, da vida simples. Né? É, Gilgamesh, então, teria se defrontado com Enkidu. Eles brigaram, mas depois, dado um empate na briga entre os dois, eles se tornam grandes amigos e começam a coordenar uma série de batalhas juntos, vão lutar contra um Baba, vão lutar contra uma série de monstros, enfim, até o momento em que os deuses chegam a um conselho e falam: bom, um deles tem que morrer, e quem vai morrer é o Enkidu. O Enkidu é, fica uma semana doente e acaba morrendo. Né? Gilgamesh, por ter perdido seu amigo, a quem ele amava tanto, né, chora, chora muito, né? Faz as melhores festas em homenagem, faz um senhorio para Enkidu. Né? E depois de muito ter chorado, Gilgamesh se vê com uma questão que aflige a todos, a questão da morte, do medo da morte. Né? Diante da morte de Enkidu, ele se depara com medo da morte e ele vai procurar um senhor, um velhinho, né, que teria encontrado um segredo aí da vida eterna, que teria aí conseguido ultrapassar esses limites da vida. Né? Este velhinho se chama Utnapishtim. Tá? E esse Utnapishtim também está relacionado com outra história que o pessoal que tiver que fazer a análise vai ler, porque é uma história que tá separada aí para o pessoal dar uma conferida entre os documentos primários. Tá? Essa é uma imagem que está no Museu do Louvre, essa epopeia de Gilgamesh, né? Ou essa imagem aqui de Gilgamesh. Né? E Gilgamesh se defronta com esse velhinho fala: olha, você vai estar defrontado com a morte, cara. E não tem jeito. Mas eu posso te recomendar um lugar que pode te dar uma juventude. Então você pode reviver uma juventude.
Gilgamesh vai para esse lugar, pega, se eu não me engano, era uma planta que era desse lugar, que era a que garantiria que ele tivesse aí um retorno à juventude, e no caminho de casa, né, voltando a Uruk, ele passa ali, vai nadar um pouco e uma cobra come a, a a sua passagem aí para a juventude. Então ele volta para Uruk, né, é, sem ter conseguido essa solução para a questão da morte, né, e diante disso o texto termina como começa, que é ele defrontando-se, ele olhando para a cidade de Uruk. E ele olhando para a cidade de Uruk, né, ele vê o quê? Ele vê os templos, ele vê as olerias, ele vê as casas da cidade, ele vê, a, enfim, os espaços de plantação, né? E que, na verdade, é a grande lição do conto, né? A grande lição desse conto da epopeia de Gilgamesh é: você não é nada fora da cidade. Pode até existir um ser humano extraordinário, um indivíduo fabuloso como um Gilgamesh. Mas o Gilgamesh, literalmente, a história dele termina, e quando eu falo isso é porque essa é a última parte do conto dele mesmo, né? É, quando ele se defronta com a cidade, ele vê que a cidade é dividida da mesma forma que deve ser regida a vida do ser humano em coletividade. Ou seja, esse ser humano em coletividade, ele tem que se preocupar com a sua vida doméstica, que está representado na cidade pelas casas. Esse ser humano em comunidade, ele tem que se ocupar da comida, que está representada pelos espaços do plantio da cidade. Ele tem que se preocupar com a questão industrial, com o fabrico das coisas para armazenar comida, para tomar sua água, os vasos, os potes, que está representada pelas olarias. E ele tem que se voltar à sua vida espiritual, que está representado pelos templos, pelo templo. Né? Então, a própria cidade reflete na sua organização geográfica as preocupações que o ser humano, em sua dimensão individual, mas ao mesmo tempo coletiva, tem que ter. E o ser humano só se define coletivamente, né? Em relação à cidade. Um elemento muito curioso da sociedade mesopotâmica é o sistema sexagemal, que vai nos legar, por exemplo, a contagem dos segundos, minutos e das horas do dia, né? Então, com uma mão eu conto as falanges do dedo. Com este dedo aqui, eu vou contando com a mão direita as falanges do dedo. E aí eu chego a 12. Este dedo aqui registra o quê? 12, 24, 36, 48, 60. Ou seja, é, se eu quiser contar até 20, para não ir muito longe, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, com esse dedo aqui, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baixo esse dedo. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E aí eu tenho o meu 20 aqui, nessa falange aqui desse terceiro dedo, a falange do meio do terceiro dedo, com esse dedo aqui baixado. Aqui eu tenho a representação do número 20. É assim, mais ou menos, que a gente conta. Bom, são 24 horas num dia, 60 minutos numa hora e 60 segundos num minuto. A contagem do tempo que nós temos, ela é algo sumério. Os sumérios também desenvolveram calendários, óbvio. Não há como uma sociedade voltada à agricultura não conhecer de astronomia. Eu preciso conhecer o comportamento dos astros celestes para saber como vai se desenvolver o meu plantio, em que momento eu tenho que fazer a minha colheita, enfim. Opa, passei um pouco. Então, essa sociedade ela precisa desenvolver calendários justamente para regular isso, calendários esses manuseados
pelos sacerdotes, que justamente tem este controle do tempo, este controle das regulações. Bom, não era possível que aquela sociedade baseada em diversas cidades e estado, cada vez mais se destacando, alguns chefes locais militares e tudo, conseguisse se manter estável por muito tempo dessa forma. Por quê? Porque você precisava, para a devida, vamos dizer, a devida administração do comércio e a expansão ali dessa sociedade, vamos lembrar aqui que a Mesopotâmia como tal se expande efetivamente, os neo-acadianos chegam até o Egito, efetivamente, enfim, mas isso seria impossível você se mantendo em estado, em cidades-estado bastante isoladas entre si, bastante desconversadas entre si. Vemos, por exemplo, o que aconteceu na Guerra do Peloponeso, em que as cidades-estado gregas se defrontam uma em relação às outras, e aí acabam sucumbindo aí depois, um século depois, perante o poder da poderosa Macedônia, de Alexandre o Grande, Filipe II, enfim, isso será um tema quando a gente tiver em Antiguidade Clássica. Então, um personagem vai ser bastante importante e vai ser fundamental para este processo de unificação desta sociedade. Este personagem, que vai dar início justamente ao que a gente chama de período acádio, é Sargão, Sargão da Acádia. Depois, entre os assírios, também haverá um outro personagem chamado Sargão, mas aí ele vai querer reivindicar a legitimidade do Sargão acadiano. Os assírios, eles fizeram profundos estudos da sociedade sumério-acadiana e buscavam legitimidade grande nessa sociedade sumério-acadiana, bem como na própria sociedade babilônica, os neo-assírios, eles faziam inclusive o culto a Marduk, enfim. Mas voltando ao Sargão antigo, né, esse Sargão aí que tem nessa imagem aí, sua imagem mais conhecida, né? Essa imagem aí em cobre do seu rosto, né? Esse rei de Acádia, esse grande rei, ele vai ter um prestígio muito grande, principalmente porque ele não só vai unificar o Estado, como ele vai, graças a essa unificação, crescer esse Estado. Então, graças a isso, ele vai conseguir criar uma estrutura que vai expandir esse Estado. Por quê? Com a centralização dos, dessa estrutura estatal, você consegue, por exemplo, unificar pesos e medidas, você consegue unificar, nós veremos isso mais tarde um pouco, você consegue unificar calendários, consegue unificar moedas, e com isso você consegue criar um comércio de uma maneira muito mais eficaz, muito mais efetiva. Né? Então, essa é a razão pela qual o Sargão ele é tão destacado, né? A história dele, inclusive, é muito curiosa e nos lembra outra história. Sargão teria nascido de uma mãe que o concebeu e gerou em segredo, depois o colocou numa cesta de juncos, vedou-a com betume e jogou num rio. E aí essa corrente do rio o levou e um fazendeiro o adotou. Né? Lembra a história de outra personagem, a história de Moisés, enfim, né? Não é por um acaso que lembra a história de Moisés. Vamos discutir isso um pouco depois. Né? O reinado de Sargão, então, foi foi caracterizado, perdão, por uma por essa cobrança desses tributos já num estado muito mais centralizado, né? Um estado que aí então
permitia, graças a este processo de centralização, um comércio muito mais eficaz, muito mais efetivo, né? Então, o Sargão ele vai ser grandemente reivindicado, né, por ter constituído um real império, o Império Acadiano, né? E esses impérios, por mais que pudesse ter vivido aí uma ou outra revolta interna, enfim, este vai ser um império extremamente próspero e o Sargão vai conseguir conter essas cidades sumérias do litoral que sempre detiveram o monopólio do comércio marítimo, mas que agora esse comércio marítimo está indo os seus recursos principalmente para a cidade de Acade, que está um pouco mais acima. Então, essas cidades que estão aqui no litoral, né, lembrando que o litoral nessa época terminava ou começava aqui, né? Essas cidades começam a brigar com Acade pela retomada, né, do seu prestígio, da sua importância, né? E realmente as cidades começaram a se rebelar e as, Sargão comandou mais de 30 batalhas, né? E deixou essas cidades rebeldes sem qualquer tipo de defesa. As muralhas delas foram desmanteladas completamente, né? Então, ele teve esse destaque militar, enfim, e esse destaque econômico, né? A partir dele existe uma coisa de um culto à personalidade, mas veja, não é ele quem inicia este culto à personalidade, mas o fato dele ter centralizado o Estado leva a que, com a sua morte, muitos o considerem um grande rei. O seu neto, depois, né, vai tentar se utilizar de uma propaganda política também para isso, né? Eu vou falar um pouquinho disso. O, Veja, então, ligado ao Sargão, eu coloquei aqui uma moeda, que é o shekel, né? O shekel é a moeda usada aí pelos sumérios, enfim. Aqui, como eu comentei com vocês, a unificação dos pesos e das medidas, né? Então, você estabelecer padrões de pesos e medidas, né? E isso é fundamental para um elemento, por exemplo, de uma balança, né? E aí você tem essa unificação em todo o estado, em todo o império acadiano, agora unificado, não mais em cidades-estados, mas agora unificado, né? Esse é um disco em homenagem a Enreduana, né? É um disco em alabastro também, né? Também um motivo religioso, né? E aqui, como eu comentei com vocês, temos o neto de Sargão da Acádia, Naram Sin. Quem foi Naram Sin? Naram Sin, então, está aqui representado lutando contra os povos. Que povos são esses? Veja, ele está aqui, de um lado, com um, um capacete que indica seu poder real, que indica aí sua, é, seu destaque, seu grande, né, o fato dele ser um rei. Aqui um cetro, que é uma marca distintiva também dos reis, né, nesse período. Aqui é a história dele e como ele derrotou os Luluba, né? E vejam, esse pedaço de pedra aqui pode ser considerado a primeira propaganda política de todos os tempos, porque esse cara se destaca pelo seu tamanho. Veja que ele é quase do mesmo tamanho que a montanha que está aqui, né? E Naranci, então, foi um cara que promoveu muito o seu próprio poder ainda quando vivo. Inclusive, vai ser inclusive mal visto por conta disso, né? Enquanto o Sargão vai ser oificado, vai ser colocado como um grande rei, enfim, o seu neto Naranci, por se destacar ainda durante a vida e por promover esse tipo de obras, vai ser criticado, né? Então, vejam aqui os três sóis, né, de Shamash, Shamash é o Deus Sol. Aqui são três sóis, né? Eu falei três, mas parece que não tem três, parece que tem dois. Mas vejam que aqui, ó,
tem um rabicózinho aqui que deve ser de um terceiro sol que está na parte de cima aqui que foi danificada aí pelo tempo aqui dessa pedra. Mas então seria a vitória de Naranci contra os Luluba. Os Luluba, que são esse povo, um dos povos que estava ali entre as montanhas Ágros, os povos que atacavam corriqueiramente aquele grande império acadiano, um império extremamente rico. Então seria a vitória de Naranci sobre os Luluba, esses soldados Luluba, e ele está aqui em grande destaque, né? Figurando aí como grande vencedor dessa batalha. Como eu comentei com vocês, o comércio nesse período visava majoritariamente artigos de luxo, né? Então, temos aqui uma joalheria mesopotâmica, né? Uma joalheria, joias acadianas também, o lápis lazuli novamente, várias pedras preciosas. Então, tanto homens quanto mulheres, principalmente dessa sociedade mais rica, né? Desses conselhos de anciãos ou dos conselhos dos homens mais ricos, usavam esses ornamentos, esses adereços, né? Bom, os acadianos, eles vão constituir, como a gente comentou, aquele grande império, até o momento em que este grande império vai ser disperso pela atuação deste povo, os gútios. Os gútios que constroem esse vaso aí característico, enfim, esses, os gútios, eles são procedentes dessa região aqui, ó. Agora a gente consegue falar deles, os gútios, a região aqui entre o Irã, a Armênia, né? Essa região do Cáucaso aqui, os gútios vêm daqui. Os lulubas são mais ou menos daqui, né? Os gútios são daqui. E os gútios são os que conseguem efetivamente, enfim, derrotar os acadianos. Veja, ele derrota os acadianos, mas esses gútios, eles não chegam a derrotar a cidade de Ur, né? Ainda que eles consigam vencer em 2198 a.C., enfim, depois da morte do Shar-Kali-Shari, que é o último rei da dinastia Sargônica, em 2198 a.C., a região da Arcádia acaba ficando numa grande instabilidade. E os gútios aproveitam dessa instabilidade, depois de 2198 a.C., para ocupar a Arcádia, né? Só que Ur consegue se manter, né? E o rei Uturrengal, que era um rei aí de Ur, de Uruk, tudo consegue conter o avanço dos gútios, dos lulubas, dos grupos que tradicionalmente brigavam com os acadianos, e iniciam um período que fica conhecido como um período neo-sumério, ou a terceira geração de Ur, entre 2119 a 2004 antes de Cristo, em que se afirma uma Pax Suméria, né? Veja, nesses períodos de Pax Suméria, né, a gente fala, o período de centralização do Estado é um período em que, então, praticamente não deve ter havido propriedade privada. Ao contrário, houve umas propriedades privadas, houve registros de propriedade privada, né? Você tem a economia privada com a figura do avilium, que é o homem livre com os direitos cidadãos, né? A gente vai ver como esse avilium vai ter um destaque principalmente no período do Hammurabi, né? Então, quanto mais centralizado era o Estado, inclusive, mais apareciam esses cidadãos com direitos à propriedade, vamos dizer assim, né? Então, esses vários centros políticos, enfim, muitas vezes eles não propiciavam tanto o desenvolvimento da da propriedade individual quanto impérios mais centralizados. Conseguiam controlar mais os recursos e aí permitir mais que as pessoas tivessem propriedades privadas. Mas, só para registrar, ainda a economia central, a economia estava girando em torno
do palácio, estava girando em torno das, enfim, daquela sociedade palaciana, daquela sociedade do templo. A terceira geração de Ur, né, que vence os Gútios, consegue segurar, ela sim é a responsável pela construção do zigurate, né, esse grande zigurate de Ur-Nammu. Ur-Nammu vai ser um grande rei deste período, vai ser um rei que esse vai conseguir segurar um pouco a, os avanços, né, desses povos, bem como vai tornar seguras as vias de comunicação, né, que se colocavam para as cidades de Ur e Uruk, né? Ele vai legislar bastante. Lembrem-se que o elemento das leis é fundamental para você ter um bom comércio, porque graças a essas leis eu consigo. Então, veja, a gente olha do Código de Hammurabi e acha que ele foi o primeiro, já existiam leis antes. Existiam leis, inclusive as leis de Eshnuna, né, são anteriores ao Código de Hammurabi. Elas são muito exploradas pelo historiador Emmanuel Buzon, né? Mas, enfim, o zigurate aqui de Urnammu é um desses registros. A estela de Urnammu, né? Então vemos aqui Urnammu, este é provavelmente Shamash, esse é Urnammu, dando uma oferenda a Shamash. Shamash é o deus Sol, como a gente comentou, né? Aqui o selo cilíndrico de Shulgi. Shulgi é o filho de Urnammu, né? Então é ele quem vai organizar o império, que vai de Elam a Amurru, né? E até a Capadócia. Então Ur chega a ter uma extensão muito grande, né? Mas o Shulgi e Urnammu conseguem estender bastante, né? Tanto é que ele se arvora para si o título de rei das quatro partes do mundo, além de Deus de todos os países, né? E também começa a se destacar uma cidade que é a cidade de Nippur, né? Havia aqui umas plantações bastante importantes, né? Fazendas modelo com vastos rebanhos para carne e leite, e o rei e a sua corte sempre iam para lá, porque lá existiam cabras, ovelhas, asnos, porcos, gansos, cervos, enfim, e eles faziam grandes festas, né? Também nas reservas que eles tinham antílopes, gazelas, javalis, cabras, ursos, macacos, avestruzes, enfim, tudo isso nessa cidade aí de Nippur. Como eu comentei com vocês, Nippur vai estar muito dedicada ao culto do deus Enlil. E aqui cabe uma menção à Tríade Suméria. Será que a gente vai ver Marduk? Vamos ver Marduk daqui a pouco. A Marduk, tá. Eu vou falar de Enlil um pouquinho mais para frente. Rapidamente, é, depois dessa centralização e dessa expansão organizadas por Ur-Nammu, o seu filho Shulgi, e essa supremacia de Ur, ela não vai durar muito, né? E Bisim, que já é o último rei da dinastia, dessa terceira dinastia de Ur, né? O último rei sumério, inclusive, vai tentar dedicar seus anos para salvar o país, porque ele vai ser alvo de profundos ataques, né? Ele vai estar constantemente em perigo, né? E aí vai ser, enfim, derrotado, né? Nas suas tentativas, principalmente pelos elamitas da região de Elam. Elan ficava para cá, mais ou menos. Elan, tá? Então, ele vai ser derrotado pelos elamitas, né? Esse último rei da dinastia aí do Ur, da terceira dinastia de Ur, em 2004 antes de Cristo, né? Bom, nesse caso, a centralidade
vai ser retomada depois, né? A gente vai ter períodos aí de cidades que vão se destacar, como Izim, como a cidade de Larsa. Nessa época, a cidade de Larsa é, vai, vai ter aí uma preponderância depois da queda de Ur, né? Larsa vai se destacar junto com essa cidade de Zim, né? E infelizmente esse mapa não registra a cidade de Larsa. Vamos ver se há um outro mapa que o faz aqui nos nossos registros. Tem um outro mapa aqui da Mesopotâmia, pode ser que ele tenha um registro de Larsa. Não, também tampouco ele tem. Mas procurem depois Larsa. Larsa é a cidade que vai ficar mais destacada depois da queda da terceira dinastia de Ur. E a gente tem registros, de acordo com o historiador Emmanuel Buzon, de até compra de escravos em Larsa, né? É, e aí, na maioria, esses escravos são do sexo feminino, empregados então na economia doméstica, né? Ou alugados temporariamente para os trabalhos no campo, nos períodos da colheita. Até hoje, né? Até hoje não, mas nos anos 70 ainda se viam as mulheres lá na região do Irã, Iraque, ligadas a essa atividade da colheita, né? É, mas essa economia não se baseava no trabalho escravo. Nós já discutimos o modo de produção asiático, né? Então, o trabalho escravo, o escravizado não é central nesta economia. Voltamos aqui, falemos dos amoritas. Os amoritas, ou paleobabilônicos, os antigos babilônicos, estão bem associados à figura de um rei, que vai ser um rei que não só vai governar por bastante tempo, né? Ele vai governar por 43 anos, como também vai ser o responsável por um código de leis que todos conhecem, o Código de Hammurabi. Este é o Código de Hammurabi, né? Aqui seria o rei Hammurabi, talvez eu tenha uma imagem mais próxima dele. Deixa eu ver, não tem. Então voltemos. Aqui o rei Hammurabi fazendo um cumprimento, normalmente para você cumprimentar as pessoas nessa época, você colocava a sua mão no nariz, né? E aqui é Shamash, que é o deus do sol, tá? Então, esse código de Hammurabi teria sido influenciado por Shamash e também por Marduk, o grande deus da Babilônia, né? A Babilônia então reivindica para si o deus Marduk. Aqui seria o sítio arqueológico da Babilônia, aqui uma reconstrução deste sítio arqueológico, tal como ele se encontra hoje, é um sítio protegido aí como patrimônio histórico da Unesco, então eles fizeram essa reconstrução tal como seria a Babilônia antiga, né? Então, e aqui Marduk. Vamos falar um pouquinho do culto a Marduk. Como eu falei para vocês, cada cidade tinha o seu deus, né? Então, nós temos Inanna, que depois vira Ishtar. Aí nós temos em Nippur, Enlil. E na Babilônia, Marduk. Né? Vejam que Marduk era um deus que era um deus pequeno até então. Era um deus que não tinha muitos cultos. Aliás, ele nem figurava na tríade dos três grandes deuses. Quem são os três grandes deuses? Primeiro, ou An, ou Anu. Né? Anu seria o criador do universo, o criador de tudo. Né? Depois, Enlil, já muito comentado e muito associado a Nippur, a cidade de Nippur. Havia lá templos importantes, um templo importante é Enlil, é, é o deus do vento, do ar e da tempestade, esse deus Enlil. E o terceiro deus, ao lado de Anu e Enlil, é Enki, também chamado Ea. Esse deus Ea, geralmente, ele intervém quando tem algum tipo de problema, né? E esse deus Ea era o deus da sabedoria, além de ser o deus de um oceano subterrâneo de água doce. Esse Ea sempre intervém quando tem algum problema. E a grande epopeia babilônica que consagra o culto a Marduk, justamente
é o Emuma Elish, que também será analisado pelos estudantes em comparação com os dois primeiros capítulos do livro do Gênesis, da Bíblia hebraica. Mas o Emuma Elish, a epopeia babilônica da criação do mundo, é, coloca aí essa centralidade em Marduk na sua batalha contra Tiamat. Tiamat teria sido esse monstro, né, que vai se revoltar contra os deuses, só que era um monstro muito poderoso, era um ser muito poderoso, e os deuses mesmo não conseguem derrotá-lo. Vejam, Ea, que era um deus aí que intervinha em todas as questões mais fundamentais, não conseguiu derrotar Tiamat. Vai tentar recorrer a vários deuses e eles mostram a sua incapacidade de derrotar Tiamat. Até o momento em que eles se reúnem num conselho e delegam todo o seu poder a Marduk. E Marduk fala: então eu quero ser o rei dos deuses. E graças a ele ser o rei dos deuses, ele concentra ali um poder grande em suas mãos e consegue com isso derrotar Tiamat. Veja aqui uma representação Marduk derrotando Tiamat. Veja Marduk aqui segurando essas duas, eu não sei como chamar isso, mas esses dois instrumentos, né? E este ser aqui segurando esses mesmos instrumentos, esse ser alado também com uma barba extensa, ele é Marduk, né? Então temos aqui Marduk lutando contra Tiamat, né? E é, vencendo essa guerra. Vencendo uma guerra que os deuses consideravam uma guerra dificílima, dado o grande poder de Tiamat. Bom, uma coisa que é preciso só pontuar a respeito de Marduk é o Enuma Elish conta toda essa história e deixa de lado propositadamente um deus. Não é mencionado nesse grande panteão, quando vão fazer essas homenagens, enfim, não é mencionado que Deus, o Deus Enlil, era uma forma da Babilônia dar as costas para os deuses de Nippur e afirmar a si mesma como uma nova potência, como um novo grupo que ia reger, né? Estamos falando da Paleobabilônia, estamos falando da sociedade de Hammurabi. Hammurabi, enfim, será esse rei que vai governar, né, de 1792 até 1750 antes de Cristo, ou seja, vão ser 43 anos de Hammurabi. Hammurabi começa a perceber seu poder, né, e ele ataca a cidade de Larsa, ele ataca a cidade de Mitanni, que era um outro povo importante, os Mitanni aqui em cima, e de repente, quando se vê, Hammurabi já consegue criar uma grande estrutura centralizada de Estado. Ora, criando essa grande estrutura centralizada de Estado, a a questão das leis vai ser fundamental. Então, quando a gente olha para o Hammurabi, a gente fica pensando no Código Hammurabi, o tal do olho por olho, dente por dente. Isso é verdade, mas ele não se resume a isso. Ele deve ser compreendido para além do olho por olho, dente por dente, e principalmente como um código para assegurar aos mercadores que eles podem sair eventualmente da Babilônia para executar o seu comércio. E caso eles o façam, ninguém vai pegar as propriedades dele. Então eles não têm desculpa para não sair e não fazer o comércio. Isso era um artifício que Hammurabi criou para justamente promover a atividade comercial. Olha, veja, se você sair para o comércio, você sabe que a pessoa que for eventualmente tomar sua casa vai sofrer duras penas por fazê-lo. Né? Então o Código Hammurabi era essa defesa. Né? Isso é uma obra muito interessante, né? Além de unificar as leis, neste período babilônico, paleobabilônico, nós temos o registro do primeiro mapa mundi do mundo. Claro que este mapa mundi vai aparecer um pouquinho depois. Ele é um mapa mundi aí dos neobabilônicos, mas eu queria mostrá-lo já.
eu vou falar dele mais quando a gente estiver falando dos caldeus. E por fim, temos aqui, veja, uma placa matemática, claro, com o desenvolvimento da atividade comercial, com a estruturação de propriedades particulares, porque cada vez mais você estimula propriedades particulares, o Estado está mais centralizado, então você tem como permitir propriedades particulares. Você tem mais conhecimentos matemáticos, mais conhecimentos de divisão do terreno. Vamos lembrar que a palavra geometria vem de literalmente medir a terra. Então, geometria, medição da terra. Então, o que essa placa matemática contém? No ano 1800 a.C., ela tem os chamados trios pitagóricos. Os trios pitagóricos são o quê? Eles se baseiam na teoria de Pitágoras do quadrado dos catetos igual, ou a melhor, a soma do quadrado dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa. Ou seja, mais de 1.300 anos antes do Pitágoras formular sua lei lá na Grécia, nós temos já a enunciação dessa mesma lei aqui na Babilônia. Mas, é claro, nossa sociedade, nossa estrutura social é muito voltada à Grécia e Roma e à sociedade judaico-cristã, então a gente acaba não tendo essa referência mesopotâmica tanto na centralidade, né? Bom, aí cabe a gente colocar um pouquinho como que caiu essa sociedade mesopotâmica e com isso a gente vai caminhando para o final. Sociedade mesopotâmica, não, perdão, babilônica. A sociedade babilônica, né, ela vai perdurar aí mais cento e tantos anos, até 200 anos, né? E essa dinastia paleobabilônica vai efetivamente se dissolver lá para o ano 1550 a.C., vai ser mais ou menos nesse período que a gente identifica como o período do Bronze Médio. Tá? Então, é neste período do Bronze Médio em que, pela primeira vez, por exemplo, esses paleobabilônicos vão ser invadidos e roubados por aquela sociedade que a gente já tinha falado, que são os hititas, o reino hitita. Os hititas vêm, eles já eram comerciantes muito prósperos, tudo, e roubam a Babilônia, a rica Babilônia. Né? Então, os hititas conseguem aí criar esse assalto à Babilônia e vão ajudar para a desestruturação efetiva deste império. Né? Mas este império vai ser realmente conquistado, dominado pelos assim chamados cassitas. E aí a gente tem o período da Babilônia cassita, já entrando aí no bronze médio para o bronze tardio. Tá? Então, a Babilônia vai ser dominada pelos cassitas e a gente vai ter ali um período bastante extenso dessa dominação cassita sobre esse território babilônico. Tá? Então, basicamente, neste primeiro momento é isso. A próxima aula se dedicará aos assírios, que por mais que já existissem, houve um reino antigo assírio sobre o qual a gente tem muito pouca informação, deixou muito poucos registros, mas nesse período aí da Babilônia, né? Por que a gente fala? Veja, aqui a gente está falando da Baixa Mesopotâmia. Quando a gente fala dos assírios, a gente está falando da Alta Mesopotâmia. Aqui existem 3 cidades fundamentais, mas isso será tema da próxima aula. Muito obrigado.